Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o conto Jumping Monkey Hill, do livro No Seu Pescoço. O conto no caso, é narrado em terceira pessoa, um narrador onisciente, que é o narrador que sabe de todas as informações que estão sendo discorridas ao longo do conto. Entre os personagens do conto, nós podemos citar a Ujonha, que é a personagem principal, que é uma escritora de contos africanos. A gente tem o Edward, que é um britânico que supostamente é entendedor e conhecedor da cultura africana, que vai, junto com a esposa dele, Isabel, organizar um workshop para os escritores africanos. Entre os personagens que são participantes do workshop, a gente pode citar um gandês, que é um ganhador de um prêmio, que vai ser um orientador do workshop. Outro personagem que é muito importante é a Chioma, que é uma personagem que a Ujonha vai escrever e vai ser uma projeção dela no trabalho do workshop. Eles têm que escrever um conto africano, e a Chioma vai ser uma projeção dela contando a história, um fato que aconteceu na vida da Ujonha de verdade. O conto ele se passa num resort, por coincidência chamado Jumping Monkey Hill, fica na África Sul, nas redores, no caso, da cidade do Cabo. O conto Jumping Monkey Hill, ele se resume à história da nossa personagem principal, a Ujonha. Ela é uma mulher negra, qual é a nacionalidade dela? Ela é nigeriana. Nigeriana, ela é uma mulher negra nigeriana, escritora de contos, né, africanos. E a história dela, ela é recrutada, né, para ir para esse workshop liderado pelo Edward, que ele é supostamente um estudante da cultura africana. E ao ir nesse workshop, a gente tem uma reviravolta. Porque tudo começa muito bonito, como um conto de fadas, um workshop para, né, incentivar a cultura africana, a escrita africana. Mas enquanto a gente vai lendo o conto, a gente vai percebendo que não é tão bonito assim. O próprio Edward, ele é o que mais mostra que, na verdade, a personalidade dele era oposta do que parecia no início. Enquanto ele verbalmente, né, assediava a Ujonha e uma outra participante do workshop, a senegalesa, e como ele impunha os escritores africanos, dizendo que as histórias, os contos deles não eram africanos suficientes, ou não eram importantes, né, os tópicos não eram, como é que a gente pode dizer? Relevantes o suficiente, né, para serem aceitos. Sendo que, no caso, ele é um branco britânico e ele estava dizendo isso para os africanos, ou seja, invalidando a própria africanidade dos escritores. No decorrer da história, a gente é apresentado com um conto, né, que a Ujonha escreveu. Que é o conto da Chioma. No caso, ela é uma mulher que está procurando por uma vaga de emprego. E em uma das entrevistas de emprego dela, ela é assediada pelo entrevistador. E ela procura emprego de outras formas e futuramente ela encontra o emprego, ela trabalha, mas depois ela descobre que ela é usada para conseguir um acordo entre os bancos. Por ela ser uma mulher muito bonita, ela é usada para ser um fator que contribua para que o acordo seja feito. No caso, ela vai trabalhar num banco, né? Uhum. E eles fazem com que as mulheres neste banco usem de táticas físicas para atrair, né, investidores. E a questão o desfecho, né, do conto, ele se encontra exatamente por conta dessa história que a Ujonha escreve dentro do próprio conto. Porque é uma história da realidade dela, porque ela se projetou nessa personagem que ela fez. E quando ela apresenta esse conto para o grupo e ela é supostamente criticada, pois o Edward, ele diz que as mulheres não são violentadas de tal forma e que isso seria um exagero, ou outros participantes dizem que aquela é uma realidade muito distante, porque a personagem não poderia fazer isso, porque que outra opção ela teria se não aceitar? Uma mulher negra, que outra oportunidade ela teria? Mas ao ouvir isso, ela sente algo dentro dela, finalmente, vamos dizer assim, acordar. E ela cansa de aceitar os comentários do Edward, ela cansa de só ter que ficar calada, porque talvez aquela é a única oportunidade que ela vai ter de apresentar a escrita dela para o mundo. E ela bate de frente. E ela conta, né, para o grupo todo que aquele conto, na verdade, é uma história da própria vida dela, né, provando que, sim, infelizmente, as mulheres podem passar por esse tipo de coisa e mostrando a força, né, que ela tem como mulher negra escritora e que o Edward ele estava errado, né, com as opiniões dele sobre todos os participantes, né, do workshop ali. O conto Jumping Monkey Hill é um conto curto, mas
mas ele aborda temas muito importantes, como o machismo, a homofobia e principalmente o racismo. De forma mais visual, ele retrata como as pessoas LGBTQIA+, são invalidadas no seu dia a dia, como as mulheres, elas perdem a sua autonomia, não autonomia, mas elas... Seus direitos, isso. A sociedade impõe o que ela deve ou não fazer. E quantas oportunidades que pessoas negras perdem apenas pelo seu tom de pele. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Tchau!